continuar aqui, né? Sim, normal. Porque, ó, a gente deve estar entrando no YouTube. Daqui uns instantes a gente entra ao vivo na Twitch. E quem tiver curiosidade, quem só tiver Spotify aí depois, dá para ouvir depois aí no Spotify com calma. Eu tenho que baixar, tudo me coloca porque vale a pena, sempre tem história Mas muito legal. você tá me ouvindo legal? Tá conseguindo Te ver ouço aí? legal, você me ouve bem? Tá bom, tá ótimo. Então, maravilha, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a quem está no Brasil, tá vendo. Vamos ver aqui. Está vendo Rubens de Souza, esse rapaz aqui, que olha só, jogava com esse outro rapaz. O de cima perdeu mais cabelo, né, Índio? É verdade. Índio, você prefere ser índio, você prefere ser Rubens? Como é que virou índio, cara? Então, cara, agora é assim, o meu apelido é Rubens e o meu nome é Índio, Jorge. Mas como é que virou índio? Quando virou índio? Então, virou índio, na verdade, nas categorias menores do Palmeiras, que eu passei pelo Palmeiras, né, morando em Caieiras, Laranjeiras, e eu ia muito, assim, saía de longe, assim, era um pouco distante, né, de Laranjeiras para chegar até o Parque Antártico, e aí tinha uns amigos lá, eu com 12, 13 anos, o cabelo batido, os caras falavam que eu vinha do interior, meus amigos, para sacanear, e aí começou índio, aí veio índio desde lá, cara, aí pegou, ficou, e Lá hoje é é terra do uma, Marcos né, Assunção também, né? Ou não? Tô falando besteira. exatamente, Marcos Assunção, Renan, um volante que jogou no São Paulo, os amigos lá de Caieiras. Terra boa, hein, cara? Saiu gente boa lá. E, pô, nem é tão grande, né? Então, você vê uma cidade assim, eu acho que é a primeira cidade depois de São Paulo, né? Ali por Exato. Perus, Interior, mas do lado de São Paulo, cara. Tudo do bem, que nem São lado. Bernardo, né? Que você tropeça em Isso, São Bernardo, mas, pô. isso mesmo. E aí nessa daí ficou índio até agora, e aí quando eu cheguei no Santos, até teve uma conversa, uma época lá, mas aí já tava indo no fundo, já tava cruzando na cabeça dos caras, aí a torcida não deixou. Porque acho que hoje em dia não teria índio como apelido, né? Hoje em dia Existe tá. uma situação, existe uma assessoria, existe outras ideias, outros momentos, né, Jorge? Então, Mas mas nunca te incomodou, né? muito pelo contrário, assim, né? Se fala Rubens, na verdade, até em casa o pessoal procura, porque né, quando me chama, quando fala assim, ô Rubinho, eu falo, meu, esse cara me conhece antes de eu ser o índio, entendeu? Como que Ah, é? então beleza. Aí tá em casa, foi ótimo, foi Agora, maravilhoso. índio, você sempre passou essa. Eu não sei se é emoção ou essa leveza, mesmo passando voando na lateral, né, cara? Acho que. Digo, o Santos passou momentos. Pô, na época eu era corintiano, eu sou ponte pretano, uma longa história. Certo, certo. Mas esse time do Santos, todo mundo gostava dele, né? Tudo bem, o corintiano não gostava, porque pegava o Corinthians e sempre tava uma merda. Né? Onde estava ruim, né? Mas digo, era um time legal de ver, pô, você jogava, você ia pra cima, era um time muito agradável de ver. E, claro, era um time aguerrido, mas sempre passou essa imagem de. Acho que todo mundo gostava do índio, né? Digo, É que o Santos, Jorge, assim, é um time universal, pelo que eu percebo, sabe? Assim, no sentido de, é claro que existem as rivalidades, né? A parte. E eu acho que teve alguns momentos que até o corintiano gostou do Santos, o sim. palmeirense gostou, o São Paulino gostou, sabe? O flamenguista. Porque é um time que representou, assim, a época que eu vou te falar, quando ninguém conhecia, né? Quando ninguém conhecia o futebol brasileiro, tinha o Santos, né? Então, esse carisma, isso assim, eu tive o privilégio de viver isso fora, né? Quando a gente viajava para fora, Então, quando vai pra Europa, Estados Unidos, os caras não lembram do era, Santos. E mais era algum, uma mas o coisa, Santos vem primeiro, né? exatamente, Curioso. era uma coisa espetacular. É o Santos Pilé, Santos Pilé, Santos Pilé, então, sabe? E o povo chegando, então era muito gostoso de ver, eu vivi isso. E assim, e essa condição do jogo, do DNA, o Santos é muito difícil, assim, você vê um time do Santos, esse time é retranqueiro.
né? Que fase que teve o Santos, né? Por exemplo, todo respeito ao time do Felipão, né? Por exemplo, o time assim do Abelão, né? São os times que jogam assim, esperando o momento, mas o Santos parece que quando entra naquele vestiário ali, Jorge, eu senti isso. Eu senti porque era o que eu ouvia dos jogadores mais experientes, Chulapa, César Sampaio, né? João Paulo, Juari, olha, Zito. Pegou um fim de uma galera boa também. Puta. Então, esses cara não deixavam a gente ficar lá atrás, Jorge. Então, o time tinha que ir para frente, amigão. Você seria um lateral contemporâneo hoje, né, cara? Porque acho que o lateral mudou muito daquela época pra cá, né? Eu vejo que, assim, mais pela questão, assim, tática, né? Hoje tá estranho nesse sentido, porque a gente vê muito eles cumprindo uma função tática, mas não cumpre a função do jogo brasileiro, né? E às vezes não cumpre a função do jogo que a torcida gosta, né, Jorge? Sim. E eu cumpria eu fazia essa condição, porque eu me lembro de alguns comentários de treinadores, assim, né, que trabalhou comigo, Antônio Lopes, seu Pepe, que, nossa, é importantíssimo, Evaristo de Macedo, né, o próprio, né, Luxemburgo, né, eu vi alguns comentários na época de que a saída de jogo do Santos pelo Índio ela ficava um pouco mais, ficava diferente, entendeu? Ficava mais agressivo. E hoje a gente não vê essa característica na saída dos times, né? A gente vê assim um jogo mais estudado, um jogo mais posicionado. É que ainda esse lateral que vai para ataque como um Pikachu chama atenção, entendeu? Como foi o Maicon até tempo atrás, que tipo, a bola cai, o cara vai para cima, pega a vila toda enlameada, tá indo lá e a torcida. E era na lama, né? A gente falava, não joga Sim. na lama, vai ser melhor para nós. Então, Vila era complicado, mas é engraçado, você passou por um monte de clube, mas o Santos marca, né? Acho que não tem como não dizer, né? Porque você levantou troféus em outros clubes, você passou, você começou, você surgiu pro futebol profissional sendo campeão da Copinha, né? Pra começar, né? Exatamente, isso. Eu fui campeão da Copa São Paulo de Júnior no Nacional, time assim, de menor expressão. Na época, um time que revelava. E aí depois eu joguei, passando pelo Santos, joguei no Palmeiras, nós chegamos a ser campeão, né? Pegamos aquela fase do 5-0, se não me engano, lá com o Grêmio, na Libertadores. Ganhamos aqui de 5-1, não deu certo. Perdemos para o Corinthians, né? Lá em Ribeirão Preto. Depois eu fui Flamengo. Eu participei do grupo, fui campeão carioca, mas já estava no Guarani. Aí depois eu voltei, onde eu fiz uma baita campanha no Goiás na época, fui campeão goiano, fui campeão mineiro também. Mas, cara, a imagem do CT, você tá assim, você fazer parte daquela galeria é Foi a especial. foto que eu coloquei, tipo, putz, cara, tá com Pelé lá, basicamente é isso, entendeu? E outra coisa, participei da gestão do homem também, né, do rei, né? Ele chegando, diretor e tal. O cara, muitos não comentam, Jorge, mas essa transição, aquela época da transição, a chegada do Pelé foi fundamental, porque o Santos costumava desviar muito o foco, né, tirar o foco do futebol na época, e ele chegou resgatando isso. Falou, o Santos precisa trazer o foco para o futebol de novo. Ele falou ele tinha falado na época uma frase de que o dinheiro do futebol tem que ser aplicado no futebol. Entendeu? E aí a coisa começou a caminhar e o Santos começou a se estruturar de novo. Eu acho assim, nada contra, mas o principal tem que estar funcionando, né? Então Claro, claro. E ele teve essa sensibilidade, eu participei desse momento, graças a Deus. Também na fase que eu fui vendido do Santos para o Palmeiras, iniciou-se, né, a construção do CT do Santos, então, sem palavras, eu não tenho nem... Para mim, assim, eu não sinto falta de ter sido campeão, de ter sido, assim, pelo que a torcida do Santos faz comigo hoje, eu não sinto falta de ter sido campeão,
em outros, em outros times e tal, porque o que eles fazem, a representatividade, não só minha, mas da turma de 90, daquela fase difícil que passamos, o carinho que o pessoal das embaixadas, da torcida, os convites. Então, o pessoal da torcida do Santos nos coloca no mesmo patamar dos mitos. Então, para mim, é sem palavras, eu não tenho nem como agradecer, não tinha ideia de que isso podia acontecer, mas depois de um tempo, um grupo de torcedores do Santos lá se sensibilizou, percebeu a luta, lutava junto com a gente, eles na arquibancada e nós lá no campo, então eles se juntaram e aí foi assim, bem aceito pela torcida 2, por todas as embaixadas, o respeito, não só por mim, mas Almir, Guga, Sim, Paulinho McLaren, aquela turma da década de 90. É curioso, porque você vê, os caras que torceram para os outros times, todo mundo lembra dessa galera. E às vezes se bobear, lembra mais de time até que ganhou o título. Isso eu acho curioso, porque não sei qual que era a aura ou o clima, acho que até da Vila mesmo, aquele negócio lameado, todo mundo indo para cima, o time ia para ataque, era legal, tipo. E sem mimimi, né, Jorge? Eu lembro que teve uma época que nem o Tele Santana, acho que quis mobilizar, fazer alguma, assim, uma estratégia e tal, né? Não desceu na Vila para jogar, porque o gramado da Vila era um dos mais difíceis na época. E a gente sobreviver naquelas condições, tem que jogar muito, viu, Jorge? Sim, eu falava antes no ar, falava, pô, você jogava engessado. Uma coisa que eu não falei, se tivesse um FIFA hoje com os caras antigos, você ia jogar com você com o negócio, assim, com o braço, tudo, ia ser tipo Davids de óculos, sabe? É uma marca. Espetacular, espetacular. Ia pra cima, caia na lama, levantava a camisa branca, ficava marrom e Era 10 minutos, Jorge. Tava daquele jeito, cara. Sim, era muito legal. Venda era legal, não sei jogando, mas venda era muito Não, legal. sim, era uma maneira assim que, assim, para a gente, para toda aquela turma, né, a gente indo um pouco mais a fundo nessa condição de vestiário, de grupo, a gente era o que a gente queria, Jorge. Jogadores que estavam buscando, entendeu? E para a gente querer, a gente chegar em algo melhor, a gente tinha que fazer alguma coisa pelo clube, pelo Santos, entendeu? E foi legal, juntou a fome com a vontade de comer, porque o Santos naquela época não tinha estrutura, não tinha grana, sabe? A diretoria com toda a dificuldade, sabe? Pessoal, sabe, de problemas com o presidente, igual você viu aí. O Santos vem nessa luta, né? Sempre teve essas dificuldades aí. Não era muito comum a gente ver um Santos estabilizado, entendeu? O Santos Sim, raramente lembra. sempre estava com algum problema, tinha algum encaixe, estava faltando algo. O fim de semana era o Flamengo no Rio, o outro fim de semana era o Corinthians no Morumbi, e a gente tinha que resolver daquele jeito. E a gente resolvia, entendeu? Por quê? Porque eram jogadores que estavam com fome. E aí, você, Diferente. aí jogou com fratura, com tudo, mas sua carreira foi abreviada por problema de saúde, né? Felizmente eu tive bronquite, aí chegou uma hora que o cara cansa, né, gente? Eu já estava cansado também. E outra, eu já tinha passado por alguns clubes, e a experiência do Santos também. Eu falei assim, eu acho que eu não preciso mais, não. Acho que já tá bom, entendeu? Já estava com 30 para 31 anos, estava no Atlético Mineiro, contraí essa bronquite. Na época, os remédios poderia correr risco, né, de dar no antidoping. Mas eu acho que foi assim, foi um jeito diferente de encerrar para mim. Eu não consegui fazer planos, entendeu? Eu cheguei aqui em casa, conversei com a esposa, falei, não vai dar mais e tal. E os filhos crescendo, e Deus generoso, sabe? A família sempre esteve comigo. E graças a Deus, hoje eu posso dizer que tá tudo no lugar. Porque eu falei acho que uma semana atrás com o Simval. O Simval jogou 20 anos profissional, ele falou, pô, a carreira foi abreviada com 20 anos de profissional. Eu falei, cara, isso é quase uma carreira de um cara hoje em dia, com toda a saúde e tecnologia que tem hoje em dia. Era muito comum um cara com 30 anos. Qualquer problema de joelho, acabou a carreira do cara antigamente, né? Tipo,
Hoje em dia, o cara com uma puta tecnologia, uma põe meio ano, tá de volta no gramado bem, né? Então, Sim, é isso mesmo. claro, É se isso tiver um aí. clube bom, tudo dinheiro, né? Sim, tiver uma A realidade do sequência, futebol, uma sequência, né? sim, é porque a realidade do futebol, para uma minoria, é ter esse reconhecimento, ter essa carreira toda que você teve, né? A gente sabe Eu que. tinha a ideia de ir até os 38, jogando assim em times que eu considero times, assim, Você só passou em clube time, grande, né, cara? time de ponta. Eu acho que eu ia até os 37, sabe? Eu acho que eu chegava aí, sei lá, Série B depois, né? Uns 40, perto de 40, eu acho que eu me identifico muito com a carreira do Leozinho lateral que jogou no Flamengo, que, né, até outro dia estava jogando aí, até pela leveza, né, que a gente tem assim mais ou menos essa característica, ele é um jogador assim de muita assim mobilidade, jogador leve, não se contundia, não se contunde, né? E a gente viu ele trazendo essa carreira até pouco tempo, então é um cara que assim, eu acho que eu poderia ter essa condição, entendeu? Mas Poderia ter não. vestido a camisa da minha macaca numa vez dessa, aí vai Pois saber, é, né? cara, pois é. Eu cheguei do lado lá, estava perto, cheguei até o Mas vamos pular Guarani. essa etapa, né? Não, é que eu não sou o Ponte Pretano que nasceu Ponte Pretano, então para mim é tranquilo falar de Guarani e até admiração por tanta gente muito boa que surgiu de lá. Nessa tua Você geração, sabe, surgiu mas muito, cara. você sabe que a Ponte, né, parando de jogar depois, eu fui assistir um jogo na Ponte, né, lá no Moisés, e tinha aquela senhora que ela, pô, Lá na moça. Conceição, né? E ela tava no portão e eu fui acho que chamar o diretor, que era o meu amigo, o Sérgio Guedes, acho que era o treinador, né? Pô, E ela, 2007, 2008, pô. pois é, Se bobear, a possivelmente. gente Só cruzou que, por lá, porque foi a época que eu morei em Campinas, tava lá todo jogo, cara. Todo jogo. então, cara, aí eu cheguei assim no portão, Jorge, a hora que eu olhei assim, eu bati troquei o olhar com ela, ela falou assim, você era deles, né? Dona Conceição é uma figura, cara. Figura querida. Ah, Cara, pena que, poxa, né? Aí, ela foi saudosa, né? homenageada com a sala de imprensa. Acho que é uma homenagem justa, uma torcedora muito querida. Merecidíssimo, merecidíssimo. Mas vamos lá. A ideia do meu canal, pelo menos com o Instagram, é nome Depois da Bola. Como é que foi depois da bola? Você falou que não deu para planejar. Não deu. Não deu para planejar, não deu assim para programar. Eu tentei de todas as maneiras continuar jogando, mas essa condição, assim, igual eu estava te falando, né, rapidamente sobre a questão da bronquite, que eu contraí a bronquite, por causa disso eu tive que parar, eu parei porque os remédios que eu tomava, eles não, eles não eram suficientes para combater, você está entendendo, o problema respiratório, as infecções. E se eu aumento a dose, eu poderia cair no doping na época. Olha que sinuca que eu fiquei. E aí o emocional foi daquele jeito, foi lá para baixo. Eu teve um jogo lá, eu não me recordo se foi Goiás, alguém, só sei que o doutor veio conversar comigo sobre a medicação, ele estava achando estranho, porque meu, tinha problema do antidoping, ele conversou comigo, o que eu achava, e eu falei, não, eu vou ter que parar. Aí quando eu Que ano cheguei que era isso, Índio? isso aí foi em 99, final de 99. Estava com 31 para 32 anos, ainda tinha um ano de contrato lá no Atlético Mineiro, né? Foi o último clube que eu parei, o último clube grande que eu joguei. E aí eu resolvi parar. Falei, não, tudo bem, vou voltar para São Paulo, não tem problema. Conversei com a família e parei de jogar. E aí, nessa daí, eu cheguei aqui em São Paulo, procurando, né, um tratamento também e tal. Abri a minha primeira escolinha de futebol, onde eu moro hoje aqui, em Pirituba. Eu tive perua escolar depois, tive perua escolar e me formei professor de educação física, né, me formei na graduação, sou formado. Se Deus quiser, eu vou continuar uma pós aí esse ano ainda. E trabalhei também na Star Soccer, que era uma empresa que cuidava da carreira do Fernando Baiano, não sei se você lembra, o atacante. Pô, o cara que surgiu junto com o Everton, junto com o Edu, foi campeão em Edu, 98 e pois pegou o é. Cerro Porteño e enfiou um monte de gol lá no Pacaembu, né?
Então, lembra aquela transação Corinthians-Espanha, que ele teve lá na Espanha, ele teve no Celta, teve no Múrcia, antes de ir para Dubai. Essa transação Corinthians, ele rompendo com o Juan Figueiredo aí ele teve essa contratação, com a empresa que me contratou para me cuidar e gerenciar, ajudar na carreira dele. Foi espetacular, fizemos 2 contratos na Espanha, 2 contratos lá em Dubai. Ele jogou muito bem na Alzadira, foi uma situação legal para mim, aprendi muito cuidando da carreira dele, muito parceiro, um abraço onde ele estiver aí. Eu, junto com o Eduardo, o outro amigo, né? O Dudu, que trabalha hoje com o Márcio Rivelino. E aí eu finalizei essa condição com o Fernando Baiano. Quando o Fernando Baiano terminou, parou de jogar, eu falei, eu acho que já tá bom. Aí eu saí da empresa, fui trabalhar na prefeitura de Barueri, na área de esportes lá, coordenando Barueri as sempre escolinhas. investiu muito em esporte, né? A cidade do esporte na época, né? Acho que uns 6 anos atrás, se não me engano, 7 anos, ainda estava numa ascensão a cidade com relação ao esporte, né? E eu participei desse projeto lá. E hoje, Jorge, hoje eu trabalho como supervisor de esportes na subprefeitura de Perus. Eu não sei se você sabe, Perus é Perus é perto muito de próximo, Caeiras, né? muito próximo. É. É assim, muro com Na muro. verdade, Perus nem parece São Paulo, né? Porque depois da Serra tudo já é perto do Rodoanel, tudo já, né? Exatamente. Então, aí, e eu morando, minha infância foi toda lá em Laranjeiras. Eu estudei 2 anos em Perus. E aí eu tive esse convite, né, do Fábio Riva, que é um vereador aqui do bairro, palmeirense. E aí aconteceu, já estou 3 anos como supervisor lá, fui muito bem recebido. A subprefeitura de Perus hoje, ela tem uma boa aceitação no bairro. É um bairro difícil, um bairro carente, mas a Grande gente geograficamente, é difícil, né? mas a gente está lá para ouvir, entendeu? E para tentar fazer, entendeu, Jorge? É uma política para tentar fazer, para tentar ajudar. Não é aquela política de conversa fiada, entendeu? É um cargo político trabalhando na prefeitura, o setor público, mas graças a Deus, é a política do sim, sim, não, não. Índio eu consigo, índio eu não consigo. Então tem sido legal e o pessoal tem aceitado bem, só tem que agradecer tudo o pessoal lá de Perus, né? E vamos que vamos. Não Mas podemos parar, não. agora, o que tá fazendo a pandemia com o esporte, cara? Essa é uma boa pergunta, né? Até porque está tudo meio que assim, tudo voltado para a saúde, né, Jorge? Não dá para a gente fazer campeonato com a saúde do jeito que está, né? Não dá para mim, de repente, não dá para a gente liberar um evento com a pandemia do jeito que está. Então, a gente está segurando tudo que a gente tem lá, entendeu? Todas as atividades esportivas no bairro. Não sei Perus, né? Mas você não vê um acontecimento, a não ser o Campeonato Paulista, alguma coisa, mas o recreacional não está dando para fazer. O evento público não tá dando para acontecer. Então, a gente tem que ter paciência. A vacina está chegando, né? A gente espera que é um início, né? Que seja um início de uma nova etapa para a gente superar o vírus aí, se Deus quiser. Porque, sei lá, eu lembro, cara, vai fazer um ano já de pandemia reconhecida aqui, né? Muita gente achava que, vou ficar um mês, eu vivo de escritório, né? Eu pensei, falei pra minha mulher, a gente vai ficar uns 3 meses em casa, ela achava que ia ficar 3 semanas. E daí teve a primeira onda, a segunda onda. Eu perdi muita gente, eu perdi algumas pessoas próximas de mim no começo. Teve muita gente que não teve, mas com as ondas passando, cara, principalmente agora, tá pegando muita gente próxima tá morrendo. Você perdeu um amigo muito próximo, né? Sim, sim. É muito próximo, o irmão, né? Que a gente perdeu, se não me engano, está fazendo 3 meses, né? Esse Tudo isso último já? aqui. Eu acho que já fez 3 meses a morte do Marcelo Veiga, que realmente o irmão, um cara muito próximo aqui da gente, da família. A gente era muito amigos, assim, paramos de jogar na mesma época, com as mesmas dificuldades. E ele é um cara, assim, que foi, assim, deixou um vazio, né? Aqui em casa, para mim também, até às vezes acordo com aquela sensação de que, meu, cadê o cara? Porque, meu,
foi, assim, uma pessoa que fez a diferença, né? Muitos falam, né? Muitos comentam que teve lá a tabelinha dentro de campo, né? Almir e Índio, né? Na época, Dois na caras década de levinho que iam pra cima, né? Levinho, na década de 90, a gente fazia a fumaça lá na vila, enlameada, o pessoal até começava, o saudoso Santista, né, Jorge? Lembrava das tabelinhas antigamente, Juari João Paulo, Pelé Coutinho, Índio Almir e tal. Foi bom resgatar isso aí, mas, por exemplo, eu tinha esse amigo, né, esse parceiro lá dentro de campo, que era o Almir, mas fora, eu posso dizer que era a mesma coisa que o Veiga, né, nas situações da vida, um ajudando o outro. Lembro muito de uma condição de ajudá-lo numa condição difícil. Ele comentava que, ele falava, nós é o seguinte, a gente é amigo da escuridão. Quando está tudo escuro, não vê ninguém, a gente se abraça, a gente se ajuda, e eu, pô, muito sentido. E seria, assim, foi um baita amigo que eu perdi. Muito Cara, sentido mesmo. o Veiga ficou muito tempo internado. Você chegou a falar com ele quando ele começou a dar sinais, quando ia ser internado? Desculpa, eu não sei se é desagradável, muito desagradável lembrar uma Não, coisa dessa, tá? Não sei se. não, eu acho que nesse momento, acho que não, porque assim, eu tive assim, um contato na época, né? Não com ele, entendeu, Jorge? Depois dele estar internado, mas eu tive muito próximo com o irmão dele, né? Até hoje a gente conversa, o Marcos. E assim, tem a proximidade com a filha dele, né? Através da minha esposa, né, ajuda ela na terapia. A Rosana, minha esposa, é psicóloga, atende ela, está cuidando dela, graças a Deus ela está se levantando, né? Mas, assim, foi uma questão, não sei se, de repente, assim, ele demorou de tomar uma atitude para procurar ajuda, procurar o médico, sabe? Existe essa desconfiança, É que é ele difícil demorou. avaliar, é um negócio que ninguém sabe ainda, É, né? porque, cara, ele foi para o hospital igual a gente está conversando aqui, cara. Ele fez um vídeo que até chegou a rolar, ele indo para o hospital, não, pessoal, que ele estava, na Ele época ele tava lá, era ele tava no Brno, né? Tava treinando, Tava tudo, no né? São Bernardo, tava tranquilo, mandou um vídeo pros caras, ó, tô indo lá, vou me recuperar e tal. E não voltou, cara, impressionante. Então, tem que se cuidar, viu, Jorge? A gente tem que se cuidar, não sabemos o que vai acontecer. Eu sei que com todo recurso, vacina, com tudo, ainda tem muita gente aí lamentando a perda de entes queridos aí, a morte de pessoas. Então, acho que a gente tem que ficar no lugar mesmo, sabe? Evitar o tumulto, usar máscara, se cuidar, porque ninguém sabe. É só Jesus, cara. Não é fácil, não. É, acho que tem muito rumor, mas não tem o que fazer. É se cuidar, vacinar e. É, pelo menos essa realidade do teu projeto, das coisas da vida das pessoas voltar ao normal. Mas me fala um pouco do Veiga, que tipo de projeto vocês chegaram a fazer junto? O que foi a escuridão dos dois juntos? A escuridão. A escuridão assim, eu lembro que teve uma época que ele estava, acho que ele estava no sub-20 da Matonense, eu acho que era Faz tempo, Matonense, hein? Lemense, desculpa, olha, antes da Matonense, acho que era na Lemense que ele estava trabalhando, e ele precisava de uma ajuda financeira, eu cheguei junto, sabe? Falei, pô, é assim, assado. E depois de um tempo, né, ele ficou sabendo, olha só, ele ficou sabendo que eu precisava de uma ajuda. Ele falou, meu, você é mau cara de pau, você não me liga, tal. Tô aqui, não sei o que tem e tal. Eu falei, meu, você é sacanagem. Mas então é essa condição da gente se ajudar, de conversar. Depois teve a questão do meu filho no Guarani, que, pô, estava meio enroscado lá né, o Raul estava com 17, 18, subindo lá no Paulista, e o pessoal não botava ele para jogar, e ele assumiu o Guarani, falou, não, traz esse moleque para cá, eu já conheço ele, sei como é que é, cuidou, pô, foi muito legal essa condição. E você vê, né, é uma situação legal, que ele cuidou do Raul lá atrás, e hoje, né, a gente aqui, a minha esposa, como terapeuta, como psicóloga, cuida da filha dele, então é assim, a gente tem essa proximidade. A mãe dele, a dona Dail, teve umas situações aí que às vezes eu ia para Bragança visitar, tomar um café com ele, alguma coisa, ficava escuro, ficava à noite. Aí eu lembro de um dia desse, né? Eu estava saindo para ir embora, né?
Falei, ô João, já tá meio tarde, eu preciso ir, vou pegar o carro, me deixa lá na sua casa. O carro tava na casa dele, aí eu desci para pegar o carro e tal, né? Aí eu, dona Daí, eu tô indo, beleza? Tal, a gente se vê aí a qualquer hora, beleza. Aí ela, pera aí um pouquinho, chamou o Vem. Ô, Vem, fala pro índio que ele não vai embora agora à noite, não, tá muito tarde. Fala para ele ligar pra Rosana, ele vai dormir aqui, amanhã cedo ele vai, né? Deixa ele aqui e tal. Você vê o cuidado, né? E nada, por maneiras distintas, acaba perpetuando essa relação, né? Acho Ah, que. impressionante. Agora, é curioso até da ajuda que você fala, porque imagina se a coisa aperta, ele larga, ele não teria feito a carreira que ele fez como treinador também, né? Não só em campo, né? Porque o cara. Ele ficou, claro, com uma fama do cara que fecha o jogo, mas ele deixou a marca dele como treinador, né? Ah, deixou. Não tem Com como certeza. negar isso, tipo. Não, não tem. E tem muitos jogadores que ele ajudou, Jorginho, tem muito. Tem muito. Então, é uma infinidade assim, de cara que ele ajudou. Eu lembro, pô, pra você ter uma ideia, o primeiro jogador que eu levei para ele lá no Bragantino, não tinha luz, cara, no estádio. Se não me engano, não tinha água. Entendeu? Índio, e aí? Porque assim, tem uns caras que você sabe da sua condição e você sabe quem vai te ajudar. O jogador por exemplo, se o jogador do Wagner Ribeiro, ele vai com um clube lá, o clube está sem água, sem luz, o cara vai ficar, Jorge? Não vai. E ele falou, Índio, e aí? Eu falei, não, deixa ele aí, ele vai ficar, deixa ele descansando, coisa vai caminhar, porque a gente tem essa condição, assim, de ter, a gente se conhece, é a mesma linguagem, a gente está acostumado na dificuldade de sobressair, entendeu? Da dificuldade de tirar algo que, meu, eu vou sair mais forte, foi o que aconteceu com ele. Eu tenho certeza que se demora um pouquinho mais, eu não sei não, se ele não conseguia, de repente, que era o sonho dele, voltar no Santos como treinador, entendeu? Não sei não, se daqui uns, do jeito que a gente está percebendo, que está vendo aí só, trazendo o pessoal de fora, não sei se de repente ele ia conseguir chegar, mas era um objetivo dele, sabe? E foi um cara que teve assim os altos e baixos, mas comigo, com a gente aqui, era sempre o João, era sempre, pô, João, e aí, como é que é e tal. Era essa simplicidade, sempre foi, então, nossa, foi uma perca sentida demais, entendeu? Sim, sim. Hoje até um colega meu de faculdade perdeu o irmão e é uma situação assim. Eu também não sou tão próximo dele, mas acho que nessas horas a gente tem que. É a escuridão e tem que estar lá, sabe? Acho que é por aí É também. verdade. Porque no fim a gente acaba fazendo tanta coisa junto e é complicado, né? Acho que não tem muito o que dizer numa hora dessa, né? Tipo, agora deu 3 meses, mas. Olha, vou te falar uma coisa, eles, assim, para a família é, assim, eu acho que muito difícil de encontrar um substituto, né? Algo que preencha o que ele deixou. Aqui em casa, por assim, eu tenho muitos amigos, cara, tenho muitos. Graças a Deus, por onde eu passei, eu fiz amigos. Os únicos inimigos que eu tive foram os pontas esquerda e os laterais esquerdos, né? Culpa sua, né? Culpa sua. Mas, assim, no sentido assim, de amigos que vêm, cara, quando todos se vão, vou te falar, cara, é especial e vai ser difícil encontrar. Eu vejo, assim, que o Marcelo Veiga, na condição, assim, a relação, o ambiente, a linguagem, assim, a gente não conversava muito, a gente sabia que, sabe, quando não precisa conversar muito. É meio de homem isso, né? Eu falo com minha esposa. Minha esposa, pô, o que vocês falaram? Eu falo, nada. Mas como vocês não Precisa falaram falar, nada? né? Eu falo, não Isso, precisa. isso, isso, isso. A Rosana fala a mesma coisa. Não precisa conversar Não muito, a precisa. gente se entende sem falar, né? No silêncio, Sim, às vezes só tá andando junto, aí pro outro. né? É, Pô, mas foi espetacular, a gente passou tanta coisa, mas divertimos tanto, curtimos tanto, foi muito legal ver a vitória dele, né? E ele também viu a minha, poxa, foi bom, ficou muita saudade, mas foi ótimo, maravilhoso.
Acho que a vida é muito efêmera, né? Seja uma pandemia ou qualquer outra coisa, às vezes, tipo, é muito frágil, né? Do teu problema de parar de jogar qualquer coisinha, às vezes parar a vida de alguém, tipo. Não, O que te faz refletir, Índio? Por exemplo, imaginando, sei lá, a vida voltando ao normal daqui a X meses, você acha que isso te é, afetou de forma a mudar seus planos? olha, eu acho que se não mudou, cara, se de repente o cara no meio de toda esse pessoal, eu peguei Covid, Jorge, eu e a minha esposa, eu tô aqui de novo, entendeu? Então, amigão, ainda não chegou a hora, cara, ainda tem coisa, Deus ainda tem coisa comigo, eu percebo assim, eu percebo que para mim, né, eu falo de mim, que eu cada dia eu procuro ser uma outra pessoa, e uma pessoa melhor, entendeu? O índio de amanhã eu quero que seja melhor do que foi hoje. Então, essa é a condição de vida, eu acho que é assim que eu consigo melhorar o que eu tenho dentro de mim, você tá entendendo? E é assim, tá. E não é uma coisa para ficar em mim, não é uma coisa para ficar em mim. Eu creio que assim, é uma coisa que a pessoa precisa perceber. A pessoa Sim. precisa, quem está do meu lado precisa saber que eu melhorei. Não é, mesmo não falando, mas que eu tenho atitude, né? Porque eu acho que Jesus foi isso, ele foi passando e foi transformando a vida de gente. E pessoas olhando o cara e falando, isso é diferente, esse cara aí, eu não sei o que acontece com ele. E eu acho que, assim, essa coisa, esse perfil que Jesus deixou, é isso que me cativou, por isso hoje eu tenho 20 anos na Igreja Batista. Eu falo, não, é isso aí que eu procurava, meu. Era isso aí, eu quero ser isso todo dia. Então, graças a Deus. E a Rosana está comigo até já 28. Meus filhos estão comigo, então tá um bom sinal, né, Jorge? E é curioso, aí voltando ao teu projeto, claro, com toda a dificuldade que o país tem, que acaba afetando o orçamento de todas outras coisas, de certa forma, conseguindo fazer, você consegue transformar a vida das pessoas, né, cara? E sabe, ô Jorge, eu percebo que não precisa mega evento para você. Às vezes você ajudar uma velhinha na feira, cara, com a sacola, porra, tá legal, entendeu? Às vezes você ajudar uma velhinha, sei lá, dar uma gorjeta pro cara aqui que recolhe o lixo, algumas coisas, assim, sabe? Um sorriso pro cara que tá entregando, sei lá, alguma coisa, um cumprimento com o porteiro, pequenas coisas. E às vezes vem os grandes eventos, às vezes que os caras têm, tipo assim, que tem o transformador de pessoas dos grandes eventos, que Jesus foi, ele caminhou com as multidões, olha só que interessante. Ele fez isso com as multidões, mas Jesus passou por ali, curou um cego, era só um que tinha, ele curou aquele, ele transformou aquele. Então tem o das grandes multidões e tem aquele que é no dia a dia, que vai fazendo, tá ótimo, glória a Deus. E eu fico com esse aí, eu acho que eu estou nesse aí, eu não sou das grandes multidões. Eu não sou assim, hoje muita gente fala, meu, às vezes você tem uma condição de mídia, de não sei o quê, eu falo, meu, tá bom demais, tá bom. Vou falar com o Jorge, está ótimo. Não, tipo, você pareceu um cara muito sossegado, né? Acho que em campo. Claro, a elétrico, tudo, Sim, mas esse era você fora de campo também, então. fora de campo. É claro que eu às vezes, eu me cobro, sabe, assim, nessa condição de ser melhor e tal, eu me cobro de ser um pouco mais ativo na condição fora das quatro linhas, né? E eu confesso que eu sofri um pouco com isso, até porque o jogador de futebol, ele ali nas quatro linhas, chega tudo para ele, o empresário traz, o diretor traz, o presidente traz, tal, a torcida traz. Quando eu saí dali, as quatro linhas, aí eu tive que buscar. Então, um cara que está sempre recebendo, sai dali daquele mundo e depois tem que buscar, eu tive que ter vários cutucão, viu, Jorge?
Eu Ah, tive mas pessoas, eu tive pessoas que me ajudou muito. Eu tive uma luz que se chama Rosana, que esteve sempre do meu lado e tal, e vai, e vamos, estamos juntos, sabe? E e no aí, fim, cara, o que vale é a jornada, né? Acho que assim, pelo menos é o que eu acredito. A gente tem que projetar pelo menos a chegada, mas tem que apreciar a jornada, porque a chegada você não sabe para onde vai, né? E se a jornada, pô, no dia a dia, ela te completa, ela te realiza e te dá a ciência de que está indo para um lugar que você acredita seja correto, que eu imagino que é o verdade, caso, isso dá muita energia, muita confiança, né? isso aí eu acho que isso aí é um grande passo, né? É um sinal de que a coisa está caminhando, né? Eu, assim, se tem um cara assim, por exemplo, o cara vai parar de jogar e vem conversar comigo, por exemplo, assim, o que você me fala? É verdade, você que é um cara público, né? Vai, vamos lá. Por quem te Né? viu dos 15 anos em campo, vai, Né? O cara deve fala te assim, meu, procurar. você parou, hoje você tá legal, você tá com sua família aí, você tá bem, você tá, poxa. Eu falo, cara, não tenha medo de ir para cima. Não tenha medo de conversar com as pessoas. Não tenha medo de falar, meu, eu tô mal. Entendeu? Não tenha medo de falar assim, cara, eu preciso da sua ajuda. Não tenha medo de dizer assim, pô, cara, eu tô com essa situação aqui, eu tô para perder um apartamento. Você sabe que Você sabe que o legal da vida é você comprar apartamento, né? O atleta, é comprar imóveis, né? Mas quando você está para perder imóveis, é só quem já perdeu, tá? Então, essa ideia é para aquele jogador que acha que nunca vai acontecer nada, né? E ele está sempre jogando, vai estar. Beleza, pode acontecer. Hoje eu vejo que tem jogadores que têm essa facilidade, de às vezes ter uma vida que dá um suporte, que ele caminhe sem precisar desfazer do que ele conquistou. Mas se ele quiser, se ele for desfazer, pode vir conversar comigo. Porque eu tinha, cara, entendeu? E eu sei como que é duro você chegar no amigo, pedir empréstimo, falar, oh, e aí e tal, voltar lá e que delícia que é você voltar e falar para o amigo, ó, oh, tá aqui aquele empréstimo, lembra? Estou te trazendo aí. Então, cara, a vida é isso. A minha vida foi isso. Então eu meio hoje, assim, a pandemia, eu acho que ela vem num momento assim de maturidade, de vivência, experiência. Ah, não, vai ser mais uma que nós vamos esperar. Vai ser mais uma. Superei algumas coisas, né? E tal. Você tem uma ideia, Jorge, onde eu nasci, e eu fui registrado em uma outra cidade. Você tem uma ideia. Onde eu nasci, não tinha cartório, não tinha nada lá em Minas. Mamãe e papai esperou um ano para me registrar. Minha mãe Ah, esperou você não é de 4 anos. Caieiras, então. Não sou de Caíras, não. Verdade, Sou de Minas. vamos ver. Pode ver aí, ó, Almenara, cara. Almenara, Minas Gerais, verdade, Essa verdade. Almenara aí, essa Almenara aí é onde tinha o cartório, viu, Jorge? Mas onde eu nasci, amigão, não tinha não. Você tinha Onde que você andar nasceu? duas. Nasci em Mata Verde, amigão. Onde é isso? É, zona, Isso é aí é perto da Bahia? eu acho que é 2 horas dessa idade. É bem divisa, Bahia, Minas, tá? É duas É, horas lá é dessa difícil, hein, cidade. cara? É difícil. E aí eu, assim, quando eu vim para São Paulo com mamãe, papai, veio eu e mais 4 irmãos, Jorge. Minha mãe teve 10, nós somos em 7. E aí o que que acontece, cara? Tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, vem uma pandemia dessa e você acha que eu vou entregar? Irmão, nós vamos enfrentar sim, entendeu? Nós vamos enfrentar. O brasileiro enfrenta, viu, Jorge? Sim. A gente está acostumado, mesmo com o poder público, mesmo com algumas coisas que a gente vê aí. Porque, cara, eu tiro o chapéu para os caras, né? Alguns brasileiros aí. Eu tiro o chapéu. Não, não, hoje, é claro que eu joguei, teve muitos jogadores assim da minha época, como Romário, Rivaldo. Tive no vestiário com esses caras, Roberto Carlos, Edmundo, Guga, Paulinho McLaren, Sávio, né? Luxemburgo, esses caras.
Mas quando eu vejo aquele trem das 6 lotado, Jorge, eu falo, o Brasil não para, velho. É eles que não deixam o Brasil quebrar. Eu acredito nisso. Ali está a sustentação do nosso país, eu acho. Está naquele horário. Naquele horário que a Praça da Sé fica cheia lá, das 5 da tarde, às 6 da tarde. Aquele povo não para. E aquele povo ali, cara, aqueles ali, aqueles eu tiro o chapéu. Aqueles cara, aquele povo me faz transformar e me faz ser melhor a cada dia. Acho que por isso que eu falei, foi até o gancho que eu falei, sei lá, uns 10 ou 15 minutos atrás, que é a possibilidade que você tem, hoje não agora, mas digo, por causa da pandemia, mas esse teu projeto, esse teu cargo, às vezes por coisas simples, você consegue tocar a vida desse pessoal. Isso. E transformar a vida desse cara. É com eles que eu trabalho. São esses aí. São os filhos deles. É os filhos deles que às vezes estão lá, que a gente procura tratar bem, com todo respeito, entendeu? Abrir um sorriso, conversar, chamar para sentar, toma um café aí comigo na sala. Pessoal de Perus, meu, último bairro, pessoal sofrido, sabe? Quando chove. Putz, eu tava vendo na TV outro dia. Putz, cara, complicado. Entendeu? Perto do Rodoanel, tudo enche de água. É complicado Nós pra estamos caramba. lá. A árvore às vezes cai lá, entendeu, Jorge? Dá vento, às vezes. É Natal, é Ano Novo, nós vamos lá, entendeu? Precisamos ir, pelo menos Eu sair. acho que para quem viveu a tua história dentro de campo, mas muito fora de campo, até fazer isso te dá mais força para continuar, né? Até porque, Jorge, se eu tô num time, se eu tô numa equipe que nessa hora corre, tô fora. Se eu tivesse num time que a gente fosse jogar Flamengo no Maracanã e tal, fosse semifinal e falasse, não sei, tô fora, mas eu venho de um vestiário que a gente, meu, vamos ver qual é. Entendeu? Então, quando a coisa tá feia, não, eu tenho uma equipe lá, a gente tem uma equipe lá em Perus, na subprefeitura, os caras vão. E graças a Deus, está caminhando. Acho que de certa forma, não sei se ir para o Santos foi escolha sua, ou se foi algo que surgiu, isso nem te perguntei. Mas onde você está agora foi escolha sua, mas de alguma forma encaixa no que você acredita e no teu jeito, né? Então, Com acho que é para ser, certeza. não? Porque, sabe, Jorge, quando assim, eu fui para o Santos, eu tive assim, algumas notícias, e o Palmeiras, e o Portuguesa na época, né, que era um time um pouco mais estruturado, o Corinthians, não sei o que, o São Paulo. Mas eu acho que eu caí no time que tinha que ser, sabe? Eu caí, encaixou igual uma luva. E tipo assim, e hoje eu trabalhando em Perus, assim, com toda essa dificuldade, é coisa que eu vivi. Não tem problema nenhum para mim. Outro dia o cara perguntou, qual conselho que você dá, por exemplo, assim, pro Ronaldinho Gaúcho, que tá parando, o Adriano, né, que vem. Eu falei, cara, eu não sei o que eu falo para ele. Porque eles já estão consagrados, eles já, sabe? Entendeu? Eles já estão num patamar diferente. Eles já são jogadores formados, consagrados, realizados. Aí sei lá, eu acho que eu tenho que falar pro garotinho lá que está saindo de manhãzinha cedo, não tem o pão na mesa. Esse eu sei o que eu falo. Entendeu? Assim, às vezes, esses os jogadores que de repente estão nessa classe, porque assim, Deus vai preparando várias condições assim para você mostrar realmente quem você é. Então, eu prefiro esses, entendeu? E eu, com muito orgulho, hoje trabalho em Perus, entendeu? Muito orgulho de estar lá, sabe, de recebê-los, a maneira como eu fui recepcionado também. E era muito legal que eu pegava um trem lá com eles, na estação de Perus. E hoje eu voltei, né? Tive esse privilégio de estar voltando lá, numa outra condição, para cuidar da área de esportes do bairro. Não tem muita coisa, é difícil. É uma situação difícil hoje para a gente
né, fazer alguns sonhos, né, que a gente tem, mas eu estou lá, entendeu? Esse que é o importante. Sim. Minha sogra trabalha na educação do estado também, cara. É difícil, mas quando consegue algumas conquistas, às vezes pequenas, e o pessoal e essa pessoa reconhece, vê o valor, pô, é um negócio que preenche, assim. Então, pô, que você consiga, Índio, em ambientes parecidos com Santos, com Perus, que por mais que Você pareça muito vê, distante. olha, Jorge, eu não sabia que a minha foto ia para o CT. Eu Ah, não não te tinha contaram? ideia. Eu não joguei para minha foto ir para o CT. Eu não estou lá em Perus para os caras fazerem estátua para mim lá. Entendeu? Não estou lá para isso. Eu estou lá simplesmente para tentar fazer o melhor. E quem sabe, né? Um dia você vai comentar de mim lá em Perus, lá, os caras vão, oh, esse aí eu lembro dele. Entendeu como é que é? Fechou. É por aí, entendeu? Sim, E e hoje acho eu que. estou E aí, cada grato por isso. sorriso, cada toque que alguém te dá, que cada, pô, é dá muita satisfação, né? Acho que essa realimentação daquilo que você passa também dá muita força, né? É o Então, combustível, né, Jorge? Combustível. pô, que, cara, não falte combustível na tua vida, cara, Se Deus quiser. que... Acho que o exemplo que você deu em campo, coincidentemente, não sei se coincidentemente se é o melhor termo, mas reflete na vida fora de campo também, que às vezes é É, diferente. é. E que o retorno também que veio foi muito semelhante. Então, poxa, que nesses, que nesses tempos seguintes, cara, que continue tendo muito combustível de maneiras surpreendentes também que está acontecendo, e, cara, que nunca falta sorrisão teu aí, cara. Com certeza. É como se fala, uma marca, né, que a gente procura deixar por onde passa, é aquela condição de que, meu, vamos tentar de novo, vamos ver se vai dar certo de novo. O pessoal, assim, hoje comenta, né, pô, meu, vê alguns lances, às vezes, assim, que passa aí, internet e tal, campo difícil, bola mais, né, mais pesada, cruzamento certeiro na cabeça do Guga e tal, mas, cara, eu lembro que eu repeti bastante vezes isso aí, viu, Jorge? Eu treinava muito isso aí, cara. Eu treinava, por exemplo, assim, do cara ir, o roupeiro ir jantar, por exemplo, oh, vou pegar a janta. Não, pode jantar, depois a gente deixa as coisas lá, entendeu? Então, era assim, graças a Deus eu tive esse privilégio, eu tive esse espaço no Santos, né? O Santos me deu essa condição, né, de ficar até altas horas. Eu, Edinho, Almir, Galo, Guga, Paulinho McLaren, a gente, pô, e a gente brincava, cara. Era gostoso. Marcelo Veiga, Marcelo Fernandes, até o Cuca aí, esse treinador que chegou depois, um cara que realmente ele tinha o espírito que a gente tinha na época, né? Então, e hoje a gente vê que na vida, às vezes, é você tentar de novo. Né? Pô, não conversou agora? Tudo bem, espera aí, vamos tentar voltar lá amanhã, vamos te cuidar e tal. E aí as coisas vai fluindo, né? Eu acredito nessa condição aí. E ter sensibilidade para mudar, né? Ter sensibilidade para falar, não, agora preciso ir para o outro lado, vamos ver aqui e tal. Essa simplicidade, né? Isso é simples. A vida não para de ensinar, dá uns sustos, mas é o que eu falei. Cara, que a jornada seja inspiradora, satisfatória e bem acompanhada, que é o que você disse que está muito bem. Então, acho que, cara, em realidades distintas, o que for, não tem muito como ser diferente disso. Porque se for, você pode estar com uma puta condição maravilhosa e faltando isso, será que dá prazer? Será que, tipo, de verdade? Não sei. Eu para mim, assim, eu acho que eu sempre. Se a gente, pelo menos se eu não procuro melhorar cada dia, não vai fazer sentido quando eu estacionar, né? Porque, assim, eu acho que ao mesmo tempo que eu tenho que ser, assim,
atento com essa condição de, de me sentir suficiente com o que eu tenho. Essa condição de eu me sentir suficiente com o que eu tenho, eu preciso também estar atento para mim não me acomodar com aquilo que eu conquistei. Sim. E aí eu vou embora. Entendeu? Sim. Eu falei que não falte combustível, porque quando tem combustível, você vai longe, cara. Seja em campo, seja no trabalho, claramente. Né? Então é bem por aí. Tá procurando ponto esquerdo aí, Índio? Não, é só aqui que ele está dando um sinalzinho aqui o computador de bateria descarregando, mas eu já achei aqui o conector para ajudar nós e a gente não ficar na mão. Eu vou te trazer agora, um Axel aqui para te dar uma ajuda. Poxa vida, esse me ajudou, hein, Jorge? Meu Deus, esse ajudou nós, hein? Esse era novo, mas esse é bom, hein? Esse é bom, esse é bom. Esse ajudou nós, Jorge. Novinho, começando, bigodinho. Ele, o pai dele, seu Baltazar. Sérgio Manuel. Quem mais está nesse time aí, Jorge, de 93? Seu, vamos ver. Vê essa página que eu vejo outra aqui, ó. Pera aí. Aí, Guga, Almir, nossa, Raniel, Cilinho, Galo, Neivinho. Olha, o Raniel tava enchendo o saco dele outro dia também. Ele também passou por Sensacional, Veloso, Júnior. Olha o xerifão aí, o Ricardo Rocha, cara. Eduardo. O Cuca cabeludo. Cuca com cabelo, né, cara? Impressionante. Pô, falei com o cabeludo, parece outra coisa, né? O Cuca com muito cabelo. Né? Grande meia, né, Tarcísio? É isso mesmo. Cai na própria piada, mas enfim. Faz parte. Não, mas é curioso, desse time tinha muito mais gente. Isso que é curioso. As pessoas lembram de mais gente desse time. Como você falou, pô, teu próprio irmão de vida aí. E não tava aqui nessa página, né? Digo, Então, porque se não me engano, nessa condição, ele já tinha ido para o Internacional. Ah, tá. Eu acho que em 90. O Veiga deve ter jogado 90, 91 e 92. Deixa eu ver aqui. 93, em 93, acho que ele já tava no Inter, eu acho. Se não me engano, ou Portuguesa. Tá? Vamos ver. É curioso. Esse ano que foi um puta marcante para. Quase tirei do ar. Muito marcante na tua carreira, acho que até do futebol como um todo. É um álbum que eu tenho completo, cara. É muito. Não é todo álbum que eu tive completo. E, pô, é uma época do brasileiro tinha muito time, né, cara? Pelo amor de Deus. Jorge, esse ano aí foi um ano que o Brasil começou a pedir a minha convocação para a seleção. Sim, e, pô, foi um ano que, cara, não faltava talento, né? Mas. Então, foi um ano muito promissor para mim. Eu consegui fazer aqui, ó, que tava no Goiás. Sérgio Guedes. Exatamente, olha, tá vendo? O Marcelo Veiga não é o último aqui, ó. Olha ele aí, não é ele? Ele é aqui, olha, ó. Tá vendo? É ele. Ele com o Sérgio, ó. Exatamente. Ele foi depois. Eu não sei se foi Inter Goiás, depois Goiás Inter, agora eu não estou lembrado, mas sei que ele já estava nessa época aí. Vamos fechar então, homenageando aqui Marcelo. Exatamente. Legal. Marcelo Castelo Veiga, lateral esquerdo da capital. Isso. Começou lá no Mato Grosso do Sul, quando o Comercial ainda era, tinha um time legal. Exatamente. Se aventurou no Ferroviário, lá em Fortaleza. Aí ficou 3 anos no Santos e foi emprestado para o Inter. Isso. Foi parar no Goiás em 93 e campeão da Copa do Brasil em 92, né? Pô. Um dos últimos títulos do Inter aí, depois de uma seca grande. Claro, foi campeão mundial. Mas... Então, poxa, fica aqui a tua homenagem aqui até o teu grande colega de vida. E esse cara é meu ídolo também, viu? Esse cara aqui, ó. Esse aqui, pô. Chegou na macaca, né? Começou lá, né? Esse cara tem bandeira na torcida. É difícil ter bandeira na torcida. Eu sei disso.
Que é tipo o seu caso, assim, mesmo sem o título. Merecido, merecidíssimo. O Sérgio Guedes Então, foi uma das pessoas que fez parte dessa família do Santos lá e não deixou a casa cair. Outro dia eu fui, só para a gente encerrar, Jorge, eu fui participar de um evento aí, tinha um Fusca lá, sabe? Um Fusca de um Santista. E o Fusca dele tinha, assim, a assinatura de alguns mitos, né, lá, que você sabe, né, que eu passei na vila, e ele falou, eu quero a sua assinatura. E aí eu assinei o Fusca e tal, e aí ele falou assim, agora eu vou te mostrar uma coisa. E ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele falou, estava lá uma frase, nunca foi rebaixado. E que legal fazer parte disso, né? Os santistas comemoram muito essa conquista, sabe? Então, graças a é Deus. um clube icônico, né? Não tem como. Tipo, o clube tem uma aura diferente, né? Não tem como. Acho que Especial, né? Pô, Gil, muito, muito obrigado pelo papo. Muito obrigado por aceitar meu convite nesse sábado à noite. Não é um horário nobre do Santos. O horário nobre do Santos é 4 horas da tarde, com o Luciano do Vale narrando, É com o verdade. Jotinha comentando, ou o Silvio Luiz gritando pelas barbas do profeta, olha o índio correndo pela lateral direita. Né? Mas é um Sim. horário nobre também. E, poxa, muito obrigado por aceitar o convite, compartilhar tanta história e também homenagear, poxa, que aqueles que partem de maneira. Ninguém parte na hora, demora para Né? partir, mas quando Não parte, poxa. espera, né? A gente sempre não espera, né, Jorge? A gente quase sempre não espera, né? Surpresa, né? Mas Deus o tem. Sim. Foi uma alegria também estar com você. Eu agradeço pelo convite, pela lembrança. É sempre bom, né? A gente trazer a memória dos acontecidos. Fico feliz. Que Deus abençoe você. Seja feliz na sua caminhada também. Maravilha. E tendo algum amistoso aí do. Que eu sei que o Santos faz muito amistoso de Masters aí, se tiver do teu lado, eu vou dar um pulo, cara. Opa, é É só legal. chegar. Não, tem muito, né? Tem muito. Só chegar, estamos sim. Estamos. Vamos lá, a gente continua o papo. Beleza. Tomara que dê tudo certo aí, que passe essa pandemia, a gente continue se cuidando e a gente se vê bem rápido. Um abraço, queridão. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.